Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem maior que 3. Ou seja, uma matriz com 4x4, 5x5 e assim por diante. Para calcular esse determinante, tá? Como eu disse na aula de segunda-feira, o determinante, cada ordem vai ser uma maneira diferente. Então, determinante de ordem 1 vai ser o próprio número, determinante de ordem 2 eu faço o produto da diagonal principal menos o produto da secundária. E o de ordem 3, a gente vai usar aquela estratégia de repetir as duas colunas e multiplicar as 3 diagonais principais menos as 3 diagonais secundárias e somar o resultado final, né? Trocando o sinal das secundárias. Só que a de ordem 4, 5 e 6, a gente precisa do cálculo do cofator. Então, vamos lá. O que seria esse cofator e como calcular esse cofator? Seja a matriz quadrada de ordem n maior ou igual a 2, e seja AJ um elemento de A. Chama-se cofator de A e J, tal que AJ é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes D e J, e em que D e J é o determinante da matriz que se obtém de A, eliminando a sua inésima linha e sua jésima coluna. Dessa maneira, a leitura parece que é meio confusa, mas eu vou traduzir aqui para vocês. A gente vai fazer o cofator toda vez que a matriz for com ordem maior ou igual a 2. Professora, pode com 3? Pode, sem problema nenhum, ok? Chama-se então cofator do elemento A e J. Então, eu quero calcular o cofator desse elemento, né? O cofator de A e J. Como que eu faço isso? Usando essa formulazinha aqui. E o que essa fórmula me diz, né? Que eu vou ter que tirar a linha e a coluna do elemento A e J, né? E o que sobra é esse determinante, D e J, tá certo? Esse determinante, ele sobrou porque eu eliminei a linha e a coluna do elemento A e J. Vai ficar mais claro quando eu fizer com números. Por exemplo, na matriz abaixo, qual é o cofator do elemento A23? O A23 é o elemento que está na segunda linha e na terceira coluna. Então, qual é esse elemento? Ele está na segunda linha, terceira coluna. Então, eu estou falando do elemento que está aqui representado por 2, certo? Então, para calcular o cofator dele, né, que é o A23, o que eu vou ter que fazer? Segue a fórmula. Menos 1 elevado a I mais J, ou seja, elevado a essa soma aqui, ó. 2 mais 3. Vezes, aí vem o D e J, vezes o determinante que sobra quando você elimina a linha, vou eliminar a linha e a coluna que esse elemento está. Então, o que sobrou? 2, 1, 7, 6. E agora é só desenvolver o cálculo. Essa parte aqui, pessoal, ela é interessante porque ela vai variar entre mais 1 e menos 1. E o que vai dizer se é mais 1 ou menos 1 é o expoente. Ou seja, se o expoente for par, é mais. Se o expoente for ímpar, é menos. Ou seja, nesse caso, eu já sei que vai dar menos, ok? Agora eu vou desenvolver o cálculo. Vamos ver como é que fica. O cofator A23 é igual a menos, já estou colocando menos porque dessa parte aqui, ó, já deu negativo, tá? Aí eu faço o produto da principal, que deu 12, menos a secundária, que deu 7. Logo, o cofator 23 é igual a menos 5. Você percebeu agora que com números fica extremamente simples. É muito tranquilo de você entender. Vamos para mais um exemplo? Olha só essa aqui, ó. Já aumentei um pouquinho. Seja a matriz 4x4. Calcule os cofatores dos elementos B22 e B44. Aqui, pessoal, eu estou te indicando qual é o cofator, tá? Mas ainda não estou calculando o determinante. Nessa matriz aqui, não significa que o determinante deu 5. Não é essa a ideia. Aqui é só o cálculo do cofator. Então, nesse momento, eu estou te explicando o cofator. Para calcular o determinante,
eu vou precisar do cofator também, tá certo? Então, por enquanto, a gente só tá mexendo com cofator e não com determinante, ok? Então, vamos calcular o cofator de 2, 2 e de 4, 4. Então, para calcular esses cofatores, o que que a gente tem que fazer aí? Eu tenho que eliminar a segunda linha, então já vou fazer isso, né? Porque é o 2, 2, então segunda linha e elimino a segunda coluna. Feito isso, vou substituir na fórmula, já deixei a fórmula pronta aqui para vocês se lembrarem. Então, o B22, ou seja, o cofator do elemento B22 é menos 1 elevado à soma, então já estou somando esses dois números aqui, tá? Vezes o determinante que sobra quando eu tiro a linha e a coluna. Sobrou 3, 2, 7, 4, 3, 0, 0, 3 e 5. Então, foi esse determinante que sobrou. 3, 2, 7, 4, 3, 0, 0, 3, 5. E agora é só desenvolver esse cálculo para encontrar o cofator. Então, eu tenho aqui que B22 é igual. Dessa potência, eu já sei que vai ser um número positivo, já que o expoente é par. Então, eu só tenho que me preocupar agora com o determinante. Então, ficou 3, 2, 7, 4, 3, 0, 0, 3, 5. E agora, repete as duas colunas. 3, 2, 4, 3, 0, 3. E agora é só resolver. Então, eu sei, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 5 dá 45. Vou colocar aqui embaixo, 45. 2 vezes 0, 0 vezes 0, 0. Então, nem coloca. Mais 7 vezes 4 é 28. 28 vezes 3 vai dar 84. Menos, agora as secundárias. 7 vezes 3, 21. E 21 vezes 0 não precisa. 3 vezes 0, 0 vezes 3, 0 não precisa. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 5 deu 40. Deu mais 40, vem para cá, menos 40. Então, já tá aqui, ó, menos 40. Então, ficou 45 mais 84. Então, isso deu 129. 129 menos 40, fechou então 89. Então, o cofator B22 deu 89, ok? Agora, vamos fazer a mesma coisa com o outro, né? Então, eu vou fazer agora o B44. Vou separar aqui para vocês. Acho que tá um pouquinho torto. Deixa eu ajustar aqui. Melhorou. Então, vamos lá. O B44. Então, o que que eu tenho que fazer? O cofator B44 é eliminar a linha 4 e a coluna 4. Então, vou fazer isso agora. Linha 4, coluna 4. E agora, esquece essa verde, tá? Então, eu eliminei a linha 4, coluna 4, e vou fazer o cofator dele. Então, ficou assim. Menos 1, trocando aqui, menos 1 elevado à soma, essa soma aqui também deu positiva, né, porque vai dar 8, vezes o determinante que sobra quando você tira a linha e a coluna. Então, sobrou 3, 1, 2, 1, 9, 3, 4, 4, 3. Esse não tem zeros, né, para facilitar o cálculo, tá? Então, dessa parte aqui, pessoal, também deu positivo, lembrando que se esse expoente fosse ímpar, ia ser negativo, então a função desse menos 1 elevado a i mais j é definir se vai ficar positivo ou negativo. Essa é a função, tá certo? Então, ficou que o cofator 4, 4 é igual a 3, 1, 2, 1, 9, 3, 4, 4, 3. Agora, repete as duas colunas. 3, 1, 4, 1, 9, 4. E agora é só desenvolver o cálculo. Então, aqui eu tenho 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Então, já tenho aqui as principais, menos as secundárias. Eu vou colocar entre parênteses para você ver outra forma, tá? Que eu expliquei no outro vídeo.
2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 9 dá 72. Dessa parte aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. Quando coloco parênteses, não inverte o sinal. Essa é a única diferença. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Ok? E agora é só desenvolver o cálculo. Ficou 81 mais 12 mais 8 dá 101. Menos 72 mais 36 mais 3 dá 111. E com isso a gente descobre então que o cofator aí vai ser menos 10 desse elemento. Somente o cofator, não é o determinante ainda. Tranquilo? Então agora vamos ver como é que a gente faz para calcular o determinante. Para calcular o determinante, a gente usa o teorema de Laplace. E o que consiste esse teorema? Para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem n, escolhemos arbitrariamente uma de suas filas, linha ou coluna, e somamos os produtos dos elementos dessa fila pelos respectivos cofatores. Cofator foi o que a gente fez agora. E, de novo, pode parecer estranho todo esse enunciado, mas com números vai ficar mais fácil, tá? Então, a gente vai observar a ordem da matriz que você tem. Então, esse teorema de Laplace, ele serve para a ordem maior do que 3. Você pode usar para a ordem 3, mas é muito mais rápido se você já fizer a outra regra, né? Que é a regra de Sarros, que eu acho que eu coloquei no outro vídeo também, tá? Então, para calcular esse teorema, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma matriz quadrada, vou frisar aqui, ó. Tem que ter uma matriz quadrada de ordem n. Primeiro, você vai escolher arbitrariamente uma linha ou uma coluna. Então, você vai escolher uma linha ou uma coluna. Já eu vou te dar a dica para o cálculo ficar mais simples, para você saber qual é a linha e a coluna certa para você escolher. Depois que você fizer essa escolha, você vai somar os produtos dos elementos da linha e da coluna que você escolheu com quem? Com seus cofatores. Então, você vai fazer o produto do elemento com o cofator. É isso. Vamos tentar? Então, olha só. Calcule o determinante abaixo usando o teorema de Laplace. Então, escolha arbitrariamente qual é a linha e qual a coluna que você quer. Vamos supor que eu queira escolher a linha 1. Eu vou escolher essa linha aqui, ó. Dar um destaque aqui para ela, tá? Se eu quero escolher a linha 1, como que eu vou fazer meu cálculo? Eu vou fazer assim, 2 vezes o cofator dele, mais menos 3 vezes o cofator dele, mais 4 vezes o cofator dele, mais 0 vezes o cofator dele. E aqui é 4. Lembrando que esse cofator aqui foi o que eu acabei de explicar. Aí você que é esperto, você que é esperta e já está entendendo mais ou menos onde eu quero chegar, pensou assim, caramba, professor, eu vou ter que fazer 3 determinantes de ordem 3? É isso mesmo? Pessoal, é isso mesmo, ó. Então, você teria que fazer o determinante 3 de ordem 3, mais 0 vezes o determinante de ordem 3. Então, você está enxergando que dessa forma vai dar mais trabalho. Então, qual é a dica? Escolha a linha ou a coluna que tem mais zeros. Por quê? Porque quando você tem zero, você vai... Todo número multiplicado por zero dá zero. Então, determinante vezes zero dá zero. Olha esse caso aqui, ó. Bem no finalzinho, tinha um zero só. Então, 0 vezes esse determinante e eliminar esse determinante inteiro. Então, na teoria, você ia ter que fazer somente 3 determinantes e não 4, como tinha sido pensado antes. Ok? Então, pessoal, seja esperto. Escolha a linha ou a coluna que tem mais zeros, que aí o cálculo vai ficar mais simples, tá ok? E esse cálculo eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, porque esse aqui já está extenso, ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai escolher outra linha.
Pensa aí, olha para esse determinante e analisa qual é a melhor linha ou a melhor coluna para você fazer menos cálculo. Você viu que se eu escolher a linha 1, eu vou ter que fazer 3 determinantes. E se eu escolher, tem outra possibilidade para fazer menos cálculo? Pensa aí que a gente vai fazer no próximo vídeo.